Daí, pessoal, mais uma resolução. Traçando os gráficos das funções f e g, definidas por f de x igual ao módulo do seno de x e g de x igual ao módulo do cosseno de x, com x variando no conjunto dos números reais de menos 2π a 2π, no mesmo sistema de coordenadas, o número de interseções é... Bom, então ele quer o número de interseções entre essas duas funções quando os gráficos forem plotados no mesmo sistema cartesiano, né? Então, o número de vezes que uma função intercepta, uma função corta a outra. Isso seria o mesmo que perguntar o número de raízes para a equação f de x igual a g de x. É a mesma coisa, tá? Então, essa questão ela poderia ter sido elaborada assim também. Ó. Determine o número de raízes da igualdade f de x igual a g de x. E aí, dando, né, a função f de x aqui e essa g de x. Então, o número de raízes dessa igualdade aí equivale ao número de interseções de uma função com a outra no mesmo sistema cartesiano. Tá? Então, é só uma outra forma de elaborar a abordagem dessa interceptação aí de uma função com a outra. Bom, agora como se resolve isso? Bom, eu tenho aqui duas situações, né? Eu tenho uma função modular, né? Eu tenho módulo de seno de x, e ao mesmo tempo também eu tenho uma função trigonométrica, eu tenho seno de x. Então eu tenho que pensar, eu tenho que dominar essas duas técnicas de elaboração de gráfico. Saber como é o comportamento do gráfico da função seno de x, e isso vale também para a função cosseno de x, e ao mesmo tempo eu preciso saber também qual é a consequência quando eu realizo o módulo desta função. Tá? Então eu preciso desses dois tópicos aí. Eu vou começar nessa lâmina com a ideia do módulo. Tá? O que é o módulo da função? Então eu vou ter que fazer aqui um breve resumo da função módulo, tá? Direto função módulo. Então, f de x igual módulo de x. Na prática, tá? Para a gente ganhar tempo, né? Já que isso aqui é a resolução de uma questão, não é propriamente a parte teórica da função modular. Então, para resolver essa questão, o que eu preciso saber da função modular? Quando toda a lei da função está dentro do módulo, por exemplo, assim, ó, um outro exemplo, f de x igual a módulo de 2x menos 6. Então, a função modular com aqui a lei, né, uma lei polinomial de primeiro grau. Então, como seria o gráfico desta função modular? Bom, tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai fazer o gráfico normal da função como se ela não fosse módulo. Então, vou botar aqui uma f asterisco de x, só para diferenciar, tá? E vou chamar isso de 2x menos 6. Aí fazer o gráfico dessa função. Então, aí eu tenho a raiz, né? 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6. X é igual a 3. Então, isso aqui é a raiz, tu sabe, né, que é o corte no eixo x. E dessa função, o corte no eixo y é o termo independente, então equivale ao menos 6. Ok? Então, fazendo isso, ó, eu tenho aqui a raiz igual a 3. 1, 2, 3, aqui ó, nessa posição, raiz é 3. E o corte no y menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o corte no y no menos 6. Ok, como que é o gráfico então? O gráfico vai ter essa parte dessa função f asterisco, tá? Então seria isso aqui, ó. Tem essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Isso aí é a função asterisco, f asterisco de x, certo? Seria o gráfico assim, uma reta cortando no menos 6
e no 3 do x. Beleza. Mas eu quero a função modular. Eu quero esta aqui, ó, a f de x. Como que é f de x? Bom, aí tu reflete a função utilizando como simetria o eixo x. Então, esta parte de baixo aqui, ó, toda ela será refletida para cima. Então, olha só como vai ficar. Ó. Essa parte de baixo vai sumir, não aparece nada aqui embaixo. Olha só, ela some e reflete aqui para cima. Como eu tenho aqui 6 unidades para baixo no y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades para cima. E ela fica assim, ó. Então, essa aí seria, deixa eu esticar um pouquinho aqui, e aqui é o y, tá? E aqui é o x. Então, esta aqui é a função módulo de 2x menos 6. Ou seja, qual é a técnica? Tudo que tiver embaixo aqui, ó, tudo que tiver embaixo aqui, eu reflito para cima pela linha do x, usando como linha especular, como linha de simetria, o eixo x. Então, isso é uma técnica prática que a gente vai utilizar na resolução do exercício, ok? Então, é mais ou menos isso. Aí, então, agora eu vou ir para a função seno e cosseno. Aí eu elaborei uma outra lâmina, onde, olha só, já tem um resumo da função seno e cosseno, no modelo mais simples. Ó, isso aqui é a função f de x igual seno de x, e essa outra é f de x, que acho que não vai dar, embaixo, f de x igual cosseno de x. Tá? Então aqui está o modelo didático, né, da função seno de x. Na realidade ela continua aqui, né, para cá, ó. Isso se perpetua, ó, e aqui também, isso aqui segue, né, o mesmo acontece aqui, ó, isso aqui segue para cá, isso aqui segue para cá. E esse aí é o modelo, os modelos de estudo da função seno e cosseno, com período variando como 2π, né? Quer dizer, eu tenho de 0 até 2π aqui, ó, o espaço necessário para a criação dessa saliência superior com essa reentrância aqui. A mesma coisa, eu teria mais uma saliência e uma reentrância. Então, esse espaço aqui equivale a 2π. Né? Então, isso é o significado da ideia do período. A cada 2π, esse desenho, vamos dizer assim, se repete, tá? Num conceito bem informal para período. Então isso é período. A mesma coisa acontece para a função cosseno, né? Olha só, a cada 2π repete essa espécie de cuia aqui, ó, essa espécie de reentrância, de vale, tá? Então isso aqui seria alguma coisa assim para cá também. Isso aqui daqui até aqui teria outro 2π, tá? Mesma coisa aqui para trás, ó. Aqui também tem uma distância igual a 2π, só que como negativo, né? Menos 2π. Bom, então isso a respeito do período. Então o período ambas tem 2π. E a imagem também para ambas é de menos 1 até 1. Ou seja, o que é a imagem? É o espaço do y utilizado na função. Olha só, ela varia, ó, nesse intervalo de menos 1 até 1. Por isso que a imagem, ó, ocorre a função, ó, nesse espaço de menos 1 até 1. E a mesma coisa no cosseno. Ok? Então isso aí é uma abordagem bem rápida, né, sobre os gráficos da função seno e cosseno. Nesse modelo aí mais simples. Ok, agora, como eu quero a função modular do seno do x, o que nós vimos na outra lâmina? Que quando eu tenho módulo, o que tiver aqui dentro é o que? Refletido. Refletido para cima. Refletido em função da linha do x. Então, se eu tenho uma figura assim, ó, ela vai refletir para cima e vai ficar assim. Então, essa é a ideia. Então, é isso que eu vou elaborar para as duas funções. Então, olha só. Então, eu vou criar aqui. Deixa eu colocar mais para o meio aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar o eixo y, ok? Vou colocar o eixo x. Ok. E aí eu vou
pegar uma cor mais fraca aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse cinza aqui. Esse aqui. Então tá. Então o gráfico seno de x seria assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui menos 1. E a função seno, então, ela tem esse aspecto. Vai ficar... Deixa eu pegar uma cor um pouco mais forte, tá muito fraco. Essa aqui ficou melhor. Então olha só, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui 2π. Para trás também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aqui. Aqui menos 2π. Por que eu fiz isso? Porque é o intervalo, ó, que ele pretende usar como espaço, né, utilizado das interseções. Então de menos 2π até 2π. O gráfico do seno, então, vamos construir então. Vem até aqui, ó, 1 no máximo e 1 no mínimo. Então vamos lá. Vou usar essa aqui que é um pouquinho melhor. Então bem no meio aqui. Olha só, 2π, aqui é o π, aqui é o π sobre 2, corresponde em graus a 90, aqui 3π sobre 2, aqui menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2. Ok, então tá, olha só o seno tá aqui, ó. Então tu vai ter isso, atingir o valor máximo aqui no 90, desce, cai no zero aqui no π. Aqui tu vai ter mais ou menos aqui a tangência assim. E aqui a função seno. Estou copiando daqui, ó. Para trás segue a mesma coisa. Tu vai ter a reflexão, ó. Tu vai ter aqui, vai fazer isso, vai passar aqui no menos π, passar nesse ponto aqui tangenciando. E assim, um esboço do gráfico seno de x. Então isso aí é seno de x para do espaço de menos 2π até 2π. E aí como que é o módulo disso? Tá? Isso aqui, nessa cor, é f de x igual a seno de x. Mas o módulo disso, como que é módulo disso? Bom, aí lembra, ó, reflete a parte de baixo para cima. Então, quem já está em cima, continua. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui continua normal. Já está em cima. Isso aqui continua normal. Opa. Aqui, ó, já está em cima. O que vai refletir é a parte de baixo. Então, isso aqui, ó, vai sumir e vai vir aqui para cima. Então, vem para cá, ó. E essa parte de baixo aqui, ó, também reflete para cima. Vai fazer isso aqui, ó. Então, esse azul aí é a função seno de módulo de seno de x, ok? Agora tem que fazer o raciocínio para o cosseno de x. Então, vou pegar uma cor mais fraca de novo. Vou fazer o cosseno. O cosseno começa lá no 1, de forma didática, começa aqui. E vem com seu ponto mais baixo aqui no π, ó. Então vai fazer isso, ó. Vai passar aqui no π sobre 2, vai fazer isso aqui, ó. Vem assim, vem pra cá, passa aqui no 3π sobre 2, sobe e vem até aqui, ó. Tá, então isso aí, e pra cá a mesma coisa, ó. Desce,
passar aqui no menos π sobre 2, atingir o valor mínimo aqui no menos π, vai passar aqui e vai vir até aqui. Então, essa linha, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Pegar um verde bem fraco aqui. Então, olha só. Isso aqui, ó, é a função cosseno de x de menos 2π até 2π, certo? Que eu tirei daqui, ó, colei daqui, ó. Mas eu tenho que fazer a reflexão. Então, como que é a reflexão? Reflexão é o seguinte, ó, essa parte de cima já está em cima, continua. Essa parte está em cima, continua. Olha só, isso não vai mudar. E essa parte está em cima, continua. Na parte dos cossenos. Aí, isso aqui, ó, essa reentrância no cosseno, vai ter que inverter para cima, vai ter que refletir para cima. Então, refletindo para cima, ó, vai fazer isso, ó. E aqui também, ó, essa reentrância aqui vai refletir para cima. E aí vai ter que culminar lá em cima no π, vai fazer isso aqui, ó. E aí eu tenho o gráfico também em vermelho agora, g de x igual módulo de cosseno de x. E aí ele quer o quê? O número de interseções. Aí eu vou contar quantas vezes elas se cruzam. Uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes elas estão aí se interceptando, se cruzando. Então, resposta letra B. Então, essa questão ela tem uma resolução gráfica, né, e eu preciso então conhecer o comportamento da função seno, comportamento da função cosseno e o que acontece quando eu as coloco no módulo, né, que é a reflexão da parte de baixo para cima, né, em obediência à linha de simetria do x, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, né? A questão fica um pouco extensa quando tu pretende dar os detalhes da resolução, né? Particularizar o comportamento de cada situação. Então eu sei que o vídeo fica longo, mas acredito que seja bastante proveitoso para ti. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.